A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese, um podcast promovido pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEBM, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. E mais uma vez queremos agradecer a sua presença, a sua continuação aqui conosco sempre, aprendendo mais e mais do Senhor. E nessa edição do podcast EBD em Síntese, nós temos aqui a alegria de comentar a lição de número 13, a última lição do nosso terceiro trimestre de 2022, comentada aí sobre um assunto muito importante, que trata sobre as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. E muito bem, sempre acompanhado aqui dos ilustres professores Amildo Praxedes e o professor Jean Ribeiro, a quem com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor. A paz do Senhor, professor Amildo Praxedes. A paz do Senhor, pastor Sérgio Lins, professor, doutor. Deus nos ajude nesta noite, né? Tarde e noite. Que benção estarmos juntos aqui, né? Que benção, professor Amildo Praxedes. É uma alegria estarmos juntos, né? Sempre aprendendo aqui, né? Eu fico aqui sempre aprendendo muito. E, é claro, muito bem acompanhado também pelo professor João Ribeiro, a quem também quero agradecer a sua companhia, o comentário aqui e desejar a paz do Senhor para a Vossa Excelência. A paz do Senhor, professor, graças a Deus, a paz do Senhor, professor Amilde, é uma alegria, uma satisfação enorme estar de volta junto com os irmãos para compartilharmos um pouco da meditação nas Sagradas Escrituras. Que bênção! Paz do Senhor, professor João Ribeiro. É verdade, que bom estarmos aqui, né, nessa edição desse trimestre, a última lição desse trimestre, especificamente, e olhando, né, para a lição de hoje, número 13, nós temos aí, você que está nos acompanhando, a transmissão dos nossos slides, né, nós temos aí 4 tópicos centrais que tratam do comprometimento. Então, a gente já começa a trabalhar com a palavra-chave aí, aos ilustres comentaristas da lição de hoje, o doutor Amildo Praxedes e o professor João Ribeiro, quando fala sobre o comprometimento de uma vida centrada em Cristo. Então, você sai do cenário do antropocentrismo para o cristocentrismo, Cristo no centro, e aí você comprometido com Cristo, comprometido com a sua palavra, comprometido com o Espírito Santo, a ter uma vida cheia do Espírito Santo, e, é claro, com a eclésia, a igreja local. E o texto áureo está registrado na Epístola Geral de Tiago, capítulo 4, versículo 7, você pode nos acompanhar aí, que está escrito: sujeitados, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática nos ensina que a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Muito bem. E é claro que nós temos observado ao longo desse trimestre os ataques sutis de Satanás contra a igreja do Senhor. Então, hoje, é claro que nós estaremos abordando esse tema, e é claro que a igreja ela não pode desviar do seu propósito e precisa ter discernimento espiritual para estar atenta a esses ataques sutis. Infelizmente, nós temos o ataque sutil em diversas áreas que nós observamos ao longo desse trimestre, e aí é claro que nós encontramos algumas pessoas, alguns movimentos que são influenciados por isso, aí a gente vê um evangelho diluído, em que é uma época ou quase nada da essência cristã nesses locais, nesses grupos. Em vez disso, há muita mistura, né? A gente vê ali a Laodiceia, a igreja Laodiceia, que é retratada em Apocalipse. Mas nessa lição, nós veremos dicas muito práticas como a igreja ela pode resistir às sutilezas de Satanás. E por isso, desde já, faço aí o comentário à professora Amildo Praxedes, que pode abordar dos objetivos da lição, algumas dicas importantes para o professor encerrar esse trimestre, e já começar trabalhando aí no primeiro tópico, que fala sobre uma vida comprometida em Cristo, uma vida centrada em Cristo. Doutora Amildo Praxedes. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos vendo, nos ouvindo, todos os professores e até alunos também, não é? Tem alguns que estão acompanhando o podcast. Nós podemos lembrar nesta lição
o que a gente veio estudando todo o trimestre, né? São as sutilezas dos ataques de Satanás, né? Os ataques como contra a Igreja do Senhor. A gente percebe que todos esses ataques eles estão dentro daquele movimento da pós-modernidade, que surgiu mais ou menos assim, no pós-guerra, 1945, e também tem um marco interessante, que é a terceira revolução industrial, que veio trazer muitas ideias chamadas de novas, mas a gente sabe que esses ataques do inimigo são muito velhos, tão velhos quanto o autor, porque desde o princípio Satanás tenta destruir a obra de Deus, né? Fazer desacreditar na palavra, tirar a fé das pessoas e fazer a pessoa ficar enxergando só as coisas materiais, ligado só com as coisas materiais. São Paulo disse, se nós esperássemos em Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. E do modo como eles estão fazendo, nesse movimento da pós-modernidade, eles colocam ausência de valores, procura ausência de regras, procura quebrar tudo aquilo que a gente via construindo ao longo da história cristã a duras custas, inclusive a vida de muitos cristãos, não é? Paulo foi sacrificado, Pedro, Tiago e tantos outros irmãos sofreram por causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, ele continua dizendo para todos nós, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o inimigo quer tirar a fé da terra. Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, as pessoas procuram desacreditar na palavra, principalmente os intelectuais que procuram influenciar as pessoas, né? De um modo negativo. Então, dentro desse pacote da pós-modernidade está o pluralismo, né? O pluralismo, a pluralização também de gênero, a imprecisão, essa falta de... Não se sabe o que é certo e o que é errado, veio do relativismo, não é? Também nós vemos o individualismo, nós vemos que este movimento, ele que se contradiz, porque ele é contra o consumismo, mas ele exalta exatamente o consumismo, porque até as artes virou um bem de consumo. As produções em série, não é? Dos filmes, de tudo, dos quadros, de tudo quanto eles fazem visando o lucro, visando o lucro. Então, a gente vê uma contradição muito grande. Tem a questão da dialética também, que está envolvida aí. Então, nós vemos a polarização, essa luta de classes que nós estamos vendo na política. Os pobres contra os ricos e ricos contra os pobres. Então, é um espírito do anticristo que procura estabelecer o caos na humanidade, né? E nós chegamos aqui ao final deste trimestre, trazendo incentivo aos cristãos, mostrando como ele deve permanecer no Senhor, permanecer na sua palavra, tendo compromisso com a verdade, continuando a crer, porque fiel é aquele que prometeu. A palavra de Deus, Paulo disse que ela é digna de toda aceitação, não é? Fiel é esta palavra, é digna de toda aceitação. E sempre fomos incentivados pela palavra a resistir ao diabo. Um outro texto que nós vemos aqui da lição, que é correspondente a este da lição, que é sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É 1 Pedro 5, 6 a 9, não é? Que as pessoas, às vezes, até juntam um com o outro. Junto o versículo diz resistir ao diabo, ele firme na fé e ele fugirá de vós, né? E são dois versículos diferentes. E o apóstolo São Paulo
Tiago diz uma coisa e Pedro diz outra coisa que é a mesma, no mesmo sentido, né? Nós temos que ter cuidado, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor de nós, procurando a quem possa tragar, ao qual devemos resistir pela fé, na fé. Então, nós percebemos que, nesta lição, o primeiro seu objetivo é apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Nós, desde o início, nós dizemos, se a gente não estiver em Cristo, se a gente não permanecer na sua palavra, guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, andando na verdade, jamais poderemos vencer. E essa lição vem enfatizar justamente estes pontos de vista que nós, ao longo do trimestre temos enfatizado. Né? O segundo objetivo é conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. O movimento pós-moderno não acredita na verdade revelada, que é a palavra de Deus. Né? Eles não acreditam nessa revelação especial. Eles tratam a Bíblia como um livro qualquer, e como um livro qualquer, ele pode ser questionado, pode ser mudado, né? E cada um tem a sua opinião, e nós não cremos assim, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. E o que é mais interessante, ao ver claramente na Bíblia que ela é sobrenatural, ela é a palavra de Deus, é como num tempo tão distante da formação da Escritura, com culturas diferentes, autores diferentes, como há uma interconexão em tudo que é falado, né, conservando a palavra da verdade, conservando o testemunho do Senhor, ao longo de toda a história. E nós cremos que a Bíblia, ela independe do lugar, do tempo e da cultura. Ela é a palavra de Deus. E nós temos que nos amoldar a ela e não a palavra ser adaptada aos gostos das pessoas. Pelo contrário, as pessoas têm que se submeter ao que está escrito aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Como é que a gente se sujeita a Deus? Obedecendo a sua palavra, procurando fazer a sua vontade. E a ética cristã nada mais é do que buscar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus. Então, nesta lição, nós teremos esta oportunidade, né, de enfatizar estas coisas importantes para a vida cristã, mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, porque para isto Cristo veio, para nos libertar do poder do pecado, nos dar uma nova natureza, nos santificar, nos purificar e nos dar do seu Espírito. Ele, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E com a vinda do Espírito Santo, e estando em nós, ele diz, estará em vós, né? E estará em cada um de nós também, está em cada um de nós, quando cremos e buscamos a sua presença. O Senhor está em nós, está conosco. Ele é um Deus pessoal, um Deus que se preocupa conosco, não é? Tudo isso a modernidade nega, mas nós reafirmamos pela palavra de Deus, que é um fundamento firme, é uma rocha inabalável, né? Uma rocha perfeita, que a palavra de Deus é justamente o nosso fundamento para uma vida cheia do Espírito Santo. Incentivar o comprometimento também com a igreja local, que aí a gente está indo de encontro aos desigrejados, né? Porque nós não podemos frutificar no meio da igreja sem a presença dos irmãos. Os irmãos, nós dependemos um do outro, nós somos membros uns dos outros, até para sermos dispenseiros da graça de Deus, dos dons, dos bens, precisamos estar numa comunidade, e o homem foi feito para viver em comunidade. Desde o princípio, desde o primeiro casal, o Senhor disse, não, é bom que o homem esteja só.
e fez uma adjutora, fez a mulher, que é o primeiro grupo social humano, né? Obrigado, professor Emílio Praxedes, e bem observado essa correlação dos versículos, né? Eu confesso que anotei aqui, né? Aprendi já a primeira epístola universal, né, professor João Ribeiro, 1 Pedro, Isso. capítulo 5, correlacionar que o inimigo está procurando oportunidades, né? E ele enfatiza resistir na fé, resistir firme na fé, bem colocado. 1 Pedro 5, 6 a 9. É verdade, o 8 e o 9. Professor João Ribeiro, considerando essa lição conclusiva desse semestre, observando esse tópico que fala sobre o comprometimento com a vida centrada em Cristo, o que é que Vossa Excelência crê assim, que deve ser destacado e realçado pelos professores para que não encerre esse trimestre, né, sem observar algum ponto que você acredita que o professor não deve deixar passar, especificamente nesse tópico? Muito bem, professor. Para nós é uma alegria estarmos aqui juntos, né? Junto com você, caro professor, que acompanhou a gente nesse trimestre todinho, né? Suportou-nos, né, professor? Mas, graças a Deus, que nós estamos aqui. E a palavra-chave é comprometimento, né? As gestões, os gestores modernos, eles discutem a diferença entre envolvimento e comprometimento, né? Professor Sérgio Lins, né, bem conhece mais essa área, né? Às vezes estamos muito envolvidos, mas pouco comprometidos, né? Muitas pessoas estão a 1000 por hora fazendo 1001 coisas, mas pouco de comprometimento. E o segredo que o comentarista trouxe, e eu considero essa última lição como uma doxologia, como Paulo fez lá em Romanos. A gente passou o trimestre praticamente sofrendo as agruras das sutilezas do inimigo e buscando formas de vencê-las, né? E esse último capítulo é como se fosse uma doxologia, uma adoração a Deus, dizendo, olha, o caminho é esse, vamos nos comprometer. E o primeiro tópico, como bem lembrou aqui o professor, é o comprometimento com Cristo, né? E seu evangelho. Lá em Coríntios, capítulo 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, diz assim, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então já tem uma consequência danosa. Se nós escolhermos outro Cristo, outro evangelho, outra verdade, não é? Então, quem é esse Cristo? E aqui, se a gente for falar de cristologia, né, tem os irmãos que quiserem aprender mais sobre cristologia, se inscrevam lá no curso teológico lá da STADEB, você vai aprender, vai ter uma disciplina lá de 6 meses, né, professor? 3 meses, um módulo, né? Isso, vai estudar os ofícios de Cristo, sobre a sua deidade, né, que é a divindade de Cristo, e tantas outras coisas. Vai se aprofundar realmente sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, a gente vai falar os dois elementos principais aqui da lição que o autor aponta, que é Cristo como Salvador. Isso aqui é importante, né? O D.A. Carson, que é um dos maiores teólogos da atualidade, né? Ele fala que, comentando a respeito daquela zombaria de Cristo, isso aí salvou os outros e não se salva a si mesmo. Mas que salvação é essa? Né? Que Salvador é esse? Né? Aí ele remete lá para Mateus, Mateus 1:21, né? Que é fundamental para a compreensão do papel de Cristo como Salvador. Jesus é Salvador. Por que que ele é Salvador? Por que que nós chamamos ele de Salvador? Aí Mateus 1:21 diz assim, quando José estava ali naquele conflito de receber a Maria como esposa, e chega a revelação, né? E ele recebe o anjo do Senhor que diz para ele, né? Que
Maria dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. O nome dele já estava escolhido, né, por Deus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, por que Jesus é o Salvador? Né? Jesus, a transliteração, né, de Josué, de Yeshua, né? Então, Josué significa, né, Jeová é a salvação, Yahvé é o Salvador, né? Então, por que ele é o Salvador? Por que Jesus recebeu esse atributo de Salvador? Porque ele, e somente ele, nenhum nome dado há entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Então, só ele é quem salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o sentido de Jesus como Salvador. Ele nos salvou dos nossos pecados. Essa é um atributo importante de Cristo. E depois, os irmãos podem acompanhar na lição e os professores explorarem mais a respeito das citações que Pedro fala, que diz que, e aqui nós citamos uma, né, que nenhum outro há salvação, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, né? E quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é tirado do centro, ele deixa de ser o centro. Diz aqui o comentarista. E o outro termo paralelo que serve para nós como elemento que demonstra uma vida comprometida na centralidade de Cristo é que ele é Senhor. O senhorio de Cristo ele é fundamental em nossa vida, porque ele não é só o nosso Salvador que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que recebemos por herança dos nossos pais, não é aquele tão somente que nos tirou do império das trevas e nos resgatou desse império para o reino do Filho do amor de Deus, mas ele agora é Senhor. E se ele é Senhor, por que ele é Senhor? Porque ele tem autoridade e poder. Atributos que Deus, né? A autoridade e poder sobre nós. O Senhor, no termo original, né? Agiasmos, ágios, né? Aquele termo lá, né? Não, Kyrios, né? Kyrios, né? Kyrios, né? Agiasmos é santidade, né? Pronto. Kyrios, que é Senhor. Ele é Senhor de uma propriedade, Senhor de animais, é um termo genérico, mas quando a Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento feita, né? Traduziu o nome de Yahvé por Senhor, né? E ficou esse nome Senhor, né? Me ajuda aí, professor, se estiver errado aí, o senhor me corrija aí, né? Que eu sou seu aluno aqui também. Então, o que acontece? Esse Senhor, Kyrios, ele conquistou esse senhorio. E lá, eu só quero destacar lá, em Filipenses 2:6, né, que Jesus, quando Paulo faz essa menção do ministério de Cristo na sua vinda e seu ofício desenvolvido aqui na Terra, diz assim, só para a gente falar bem rapidinho, olha, ele sendo em forma de Deus, não se usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus começou lá de baixo, é igual o chão de fábrica que o camarada começa como operário e termina como gerente, né? Então, ele tomou a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, foi obediente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O texto áureo diz, né? Resistir ao diabo firme na fé. Mas antes, o que é que ele diz? Humilhai-vos, pois, diante de Deus. Né? Precisamos ter a humildade, porque com a humildade precede a honra e a vitória. E aqui, ó, ele diz aqui, pelo que também Deus, aí, ó, o que aconteceu? Ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, então Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um novo nome, que é sobre todo nome,
né? E no versículo 11 diz assim, os 10, todos os joelhos se dobrará a ele, e o 11 diz assim, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glorificação de Deus. Isso aí é fantástico, né? Quando a gente reconhece o senhorio de Cristo, e ele mesmo disse, se vocês me chamam Senhor, Senhor, por que que não fazem o que eu mando então, pessoal? Eu não quero aqui atribuir se Jesus ficou alguma característica humana, né, a Jesus, né, a Deus, né, naquele momento, se ele ficou irado ou se ele ficou triste, eu não vou entrar nesse mérito, mas ele disse assim, por que você me chama o Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Então, ser, receber o senhorio de Cristo é obedecê-lo, é ser obediente a ele, e sendo obediente a ele, nós conseguimos vencer essas lutas, não é? Essas dificuldades, e ele é o nosso único Senhor, né? Ele é o nosso único Senhor, não tem outro, né? Então, nós deixamos por aqui, né, receber como Salvador Cristo, mas não andar nele, olha aqui, é o segredo. O senhorio de Cristo diz, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então, a gente vai aprender que nossa vida, lá no final, a gente vai ver a respeito de santidade, a gente vai ver que o senhorio de Cristo remete, nos convoca para seguirmos a Jesus e fazermos aquilo que ele nos demandou. É verdade, professor. E assim, Cristo deve estar no centro em nossas vidas. Ele é a fonte de tudo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em uma das suas cartas, vocês vão observar que ele diz, Cristo é antes de todas as coisas, e todas as coisas só estão ali por causa dele, né? E tanto é que em seu discurso ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Cristo é a razão de tudo, e tudo é dele, e para ele são todas as coisas. Eu acho interessante, porque numa discussão filosófica, o ser humano ele tem uma habilidade, professor, de refletir sobre o seu entorno. E aí eu fico imaginando o homem nesse pensamento filosófico, quem eu sou, de onde eu vim, qual a razão da minha existência, diante de toda a complexidade da criação, da grandeza e poderio de Deus, e o homem. E aí você vai ver vários pensamentos e construções filosóficas em colocar Deus de lado, né? Através do relativismo, através das influências sociais, através da modernização dos pensamentos, é o caso da era pós-moderna, a sociedade líquida, as relações líquidas, ou diluídas, ou fluidas, qualquer que seja o termo. E aí a gente tem aquela frase que enfatiza tudo, né? Quando eu, que sou cristão, e represento a Cristo, que reflito a luz de Cristo como sal, como luz nas minhas ações, e coloco Deus de lado, inclusive nas minhas músicas, inclusive na minha vida, nas minhas decisões, eu passo a escolher algo que é aleatório e que não tem finalidade. Porque Cristo é a finalidade de tudo, Cristo é o centro de tudo. Então, se ele é a razão de toda a existência, por que eu vou deixar ele de lado? Se ele é a razão do meu existir. Mas o que eu acho interessante é porque o amor dele se sobressai nesse cenário. Pois não, professor João Ribeiro? E é interessante notar, só para pegar o gancho aqui, tem pessoas, né, algumas pessoas que dizem assim, a minha vida material está um desastre, mas a minha vida espiritual está bem, ou a minha vida material está boa, mas a minha vida espiritual não está bem, como se esse contexto não, né, de corpo, alma e espírito não fosse demandar de Deus uma unicidade, né, que demanda o quê? Seguir a Cristo significa estar bem consigo mesmo e com Deus, independente de... A sua vida é uma vida única, não é uma vida... Não, eu tenho minha vida secular. Não, minha vida secular é diferente. Aqui é diferente. Não, aqui eu resolvo desse jeito, né? Lá na igreja é assim, mas aqui no meu trabalho, na minha empresa, é diferente, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver com a outra, né? É verdade. E aí, é verdade, professor. E assim, cada vez mais nós vamos observar tudo isso, né? Então, nós estamos observando uma sociedade que está transformando Cristo distante, né? E o inimigo quer isso, né, professor? Ele quer realmente que
as nossas lutas e sofrimentos da vida sejam a razão do questionamento da, se Deus me ama, se Deus existe, se Deus tem propósito na minha vida, porque Ele permite eu sofrer, né? E aí, por que sofremos, né? É uma pergunta filosófica, é uma pergunta teológica, né? A razão dos nossos sofrimentos. Muitas das vezes eles funcionam como uma função pedagógica, né? Eu trato muito disso, eu comento de vez em quando que o sofrimento é um mecanismo pedagógico na nossa vida. Quantos de nós já passaram por vale? E é nesse vale que Deus trata conosco, é nesse vale que nós nos fortalecemos. Mas eu já falei muito, professor, não é? De maneira resumida, caro professor que nos acompanha, deixar claro para o aluno, Cristo é o Salvador, aquele que veio a missão para nos trazer a salvação e a redenção dos nossos pecados. Israel esperava um Salvador do ponto de vista bélico, né? Eles esperavam a libertação dos romanos. É natural isso. Quem de nós não espera um salvador da pátria que vai nos livrar dessa carga tributária que o Brasil paga? Mas, na realidade, Cristo veio nos libertar de algo muito maior e muito melhor, por sinal, que é a redenção dos nossos pecados. E Senhor, porque Ele tem autoridade. Ele disse, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Professora Milton Praxedes, eu gostaria de ouvi-la novamente, né? Tratando já aí sobre um tema muito importante, que é o comprometimento com as Escrituras, né? Um tema que nos remete naturalmente para a hermenêutica sacra. Nós podemos lembrar, como o nosso professor João Ribeiro falou, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Yahvé do Antigo Testamento, é o eu sou. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele foi condenado pelos judeus justamente porque se fez filho de Deus. Ele se revelou como filho de Deus. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Porque quando Moisés perguntou o que iria dizer para Faraó, quem foi que enviou ele, que foi que Deus disse? Eu sou enviou. Eu sou o que sou. Né? Então, nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já estava, antes da fundação do mundo, ele já era existente, não é? Porque ele disse que antes que Abraão existisse, eu sou. E isso causou muito problema lá entre os judeus. Nós cremos nele como nosso único Salvador, e é interessante também, no primeiro discurso de Pedro, ele já disse, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez, Senhor e Cristo. Senhor e Cristo, é aquele que veio para dar vida, para salvar os pecadores. E é através da sua palavra, né, o comprometimento na sua palavra, que nós podemos ser santificados, purificados, a regeneração feita pelo Espírito Santo. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode nem ver, nem entrar no reino, né? Tem 2 versículos, um diz que não pode entrar e o outro diz que não pode ver. Então, tem que haver realmente a aceitação da palavra. E Pedro, falando sobre esse comprometimento com as Escrituras, ele desejai ardentemente, como menino recém-nascido, né, o leite racional, para que por eles vá crescendo. O crescimento espiritual depende também da aceitação da palavra, da meditação, da prática da palavra. E ele também disse, em 1 Pedro 1,13, ele diz algo interessante também. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Nós fomos lavados interiormente, né? O nosso entendimento foi mudado, a nossa maneira de pensar foi mudada. Deus nos deu uma nova natureza pelo novo nascimento, pela palavra, lavagem da palavra. Tem até umas pessoas que já fizeram uma lavagem cerebral, e você, santa lavagem, não é a lavagem da palavra, a lavagem da purificação, que nos dá uma boa consciência diante de Deus, né? Que nos dá tranquilidade diante do Senhor. Então, comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus para o homem.
Cristo, ele é a palavra personificada. Ele veio cumprir a lei de Deus. Conforme a professora Milton Prachedes estava comentando, queridos, né, fala justamente sobre os aspectos hermenêuticos das Escrituras. Professora Milton Prachedes, pois não. Pós-modernidade, ele nega, inclusive, a realidade espiritual, né? Através do materialismo e do relativismo e de outros ismos, né? Eles negam a realidade espiritual, mas Deus é quem revela-se. Jesus até disse assim: ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Então, ele tem que ser convencido, o homem tem que ser convencido pelo Espírito Santo ao ouvir a palavra. Convencido para que creia no Senhor, para que seja salvo. E a Bíblia se torna, depois que a gente aceita, crê, recebe o Senhor, ela se torna a nossa regra de fé e conduta. Não é? Nós somos guiados pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus que está expressa na sua palavra. Nós não conhecemos a vontade de Deus de outra forma, a não ser conhecendo a sua palavra, os seus estatutos. Nós temos um salmo, o Salmo 119, que do começo ao fim exalta a palavra de Deus, né? É estatuto, é mandamento, é regra, é tudo para a nossa vida, não é? Espiritual e também para a nossa vida, como o nosso irmão falou também, a nossa vida espiritual ela está atrelada à vida material, nós não nos dissociamos, vou viver de qualquer maneira lá fora e depois eu me ajeito aqui diante de Deus. Não, não é assim. Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. A nossa vida é pautada segundo as Escrituras, que é a fonte dos valores éticos e morais. É a fonte das águas vivas, como está escrito também em outras Escrituras. É através da Escritura que nós entendemos que não podemos viver dissolutamente. Pedro disse assim, exortando aos crentes, em sua carta universal, que a gente deveria ter cuidado de não andar conforme as concupiscências da carne, que combatem contra a alma. Nós só podemos agradar a Deus fazendo a vontade dele, buscando o seu conhecimento e praticando a sua palavra. O materialismo nega esta realidade, né? Da revelação de Deus. A Escritura não pode ser anulada, disse Jesus aos judeus. Quando eles se admiraram de Jesus dizer que era filho de Deus, Jesus disse, ora, se a quem fala, a Escritura diz, a lei diz, sois deuses, e quanto mais aquele a quem Deus, né, escolheu, elegeu e enviou para essa finalidade, para trazer salvação ao mundo. Né? Esse é o único Filho de Deus que é negado neste tempo da pós-modernidade. Mas o Evangelho, ou a pregação do Evangelho, ela tem que ser centrada em Cristo. Não há salvação, como foi dito pelo nosso irmão Gonçalves, não há salvação sem a cruz de Cristo, não é? Ele é o sacrifício perfeito. Ele ofereceu-se a si mesmo para a propiciação dos nossos pecados. Não há salvação sem a cruz erigida. E o Senhor diz, quando o Filho do Homem for levantado, né, aí vocês vão conhecer, vocês vão saber. E quando ele foi crucificado, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, escureceu. Houve muitos fenômenos para mostrar ao homem que ali estava o Filho de Deus. E alguns saíram até batendo no peito. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Depois que viram a manifestação da natureza, que Deus mostrou quem era aquele que estava sendo crucificado, né? Mas ele venceu, ele triunfou sobre a morte, segundo as Escrituras, não é?
ele triunfou, ele ressurgiu dos mortos e nos garante, pela sua ressurreição, a vida eterna. E é por isso que ele está conosco através do seu Espírito, porque ele ressurgiu, ele está vivo. Não há essa comunicação entre vivos e mortos, como as outras religiões querem, né? No sincretismo religioso, no hinduísmo, no ateísmo religioso, todas essas religiões orientais que, inclusive, desde o passado, Deus fala contra. Isaías 2:6, o Senhor diz, o meu povo se encheu dos costumes orientais. São agoreiros, é o misticismo, a nova espiritualidade, conforme foi dito na lição anterior, né? O holismo, a manifestação holística, que adota o sincretismo religioso. Mas nós cremos que somente em Jesus há salvação, porque em nenhum outro nome foi dado ou há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12, não é? Fala sobre isso. Só o nome de Jesus pode nos garantir a salvação. E aqui, neste texto, para concluir, essa parte que nos foi dada para falar, nós temos que lembrar também aquele texto que está lá em Hebreus 4:12. A palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que espada alguma dos gumes, né? É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É ela quem nos convence, quem nos mostra o caminho da verdade. E Jesus disse, quando prometeu o seu Espírito, ele disse, ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? A sua palavra. A sua palavra é a verdade. Jesus disse, santifica na oração sacerdotal. Ele orando pelos discípulos, pelos que haviam de crer nele, ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E disse também para os discípulos, nas suas últimas palavras, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, nós não podemos aceitar um outro caminho, porque Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É muito bom ter esses textos na cabeça para dar também resposta àqueles que nos pedem a razão da nossa esperança, não é? Antes, santificai a Cristo no vosso coração, como Senhor, e estáis preparados para responder, né, àqueles que nos pedem explicação sobre a razão da nossa esperança. Né? Agora, isso deve ser feito com mansidão e temor. Devemos dar esta resposta com mansidão e temor. Não é com contenda de palavras, não é condenando o outro, mas temendo também diante de Deus. Porque nós temos esse conhecimento porque o Senhor nos iluminou. E nós precisamos pregar aos outros para que eles também sejam iluminados. Recebam a luz de Deus. Como está escrito, vinde, ó casa de Israel, e andemos na luz do Senhor, que é a palavra. É o caminho do Senhor. Ele é a luz. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Olha o eu sou de novo, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque ele é a vida e é quem dá vida. Então, a palavra do Senhor nos ensina tudo isto, né? Para que a gente fique firme nessa confiança de que, fazendo a vontade dele, nós seremos bem retribuídos. Tem aquele texto de capítulo 11 de Hebreus que fala daquela galeria de fé, e quando ele termina, no capítulo 12, ele diz, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, vamos olhar para Jesus. Continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que bênção, né? Eu gostaria de só fazer um adendo, professora Hamilton Praxedes, antes de passar para o professor, que vai comentar já no item 3, né? O tempo ele passa muito rápido. E, né, nesse tópico 2, eu só queria relembrar aos irmãos
o que a hermenêutica saca quando fala sobre as Escrituras. Deus ele se revela através de algumas formas, né? A primeira revelação natural, né? Deus ele se revela por meio da criação. Os céus proclamam a glória e a majestade de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso você pode consultar, se não me falha a memória, Salmo 19. Há outra revelação, que é a revelação especial, que é as Escrituras, ao qual nós já trabalhamos, inclusive em outro comentário, o pastor João Ribeiro deve lembrar, né, quando fala sobre os atributos das Escrituras, que é um texto inspirado, que é um texto que é inerrante, é um texto que é revelado por Deus e que deve ser considerado como o manual principal e único da regra de fé e prática e conduta de todo cristão. Mas também há uma outra revelação que Paulo diz que Jesus é o eikon de Deus. O vocábulo grego eikon remete à imagem do Deus invisível. Ou seja, Cristo é a revelação de Deus em pessoa. Isso você pode consultar nos escritos de João, nos escritos joaninos. Você vai encontrar isso no Evangelho, quando você começa a se deparar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, isso no Evangelho. Nas suas cartas, por exemplo, você vai ver, porque nós anunciamos aquele que dele ouvimos e vimos e suas nossas mãos o tocaram. E aí você finaliza a Bíblia, no Novo Testamento, com o Apocalipse de João, que é o Apocalipse, né, que nós temos na Bíblia, que também é João. E ele fala que Cristo é o Verbo de Deus. Não é à toa por ser o mesmo autor, mas também de apresentar a revelação da encarnação. O próprio Deus se fez carne. Então, as Escrituras revelam isso, né? Ela revela os aspectos da revelação natural, que Deus se revela por meio da criação. Quem estuda astrofísica, quem estuda biologia, quem estuda química, quem estuda matemática, vai ver o Deus Criador. Até quem estuda medicina, na anatomia humana, você vai ver a marca de Deus em toda a criação, no homem, no espaço, no macrocosmos ou no microcosmos. Mas eu não quero me atentar muito sobre isso, mas só para enfatizar o que a Bíblia fala e o que a hermenêutica fala sobre isso. E aí entramos no assunto sobre o comprometimento de uma vida cheia do Espírito Santo. E aí, claro que o professor João Ribeiro poderia sintetizar aqui, professor. Eu sei muito bem da necessidade que nós devemos ter de relacionamento com Deus. Cristo veio em carne, professor, e habitou entre nós, mas ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Como fica a igreja? Né? Quem é que nos acompanha? Né? E qual o comprometimento que nós devemos ter com essa pessoa da Santíssima Trindade? Eu me refiro ao Espírito Santo. Professor João Ribeiro. Muito bem, professor. Nós, graças a Deus, estamos em boa companhia, né? Porque Deus, ele, por meio de Jesus Cristo, veio em carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E depois ele disse que iria para o Pai e não nos deixariam órfãos, mas nos enviaria outro Consolador, que é outro da mesma espécie, né? Então, ele disse que mandaria o seu Espírito que estaria conosco e aí ele habitaria em nós. Esse aí é um detalhe que não é um detalhe, é o fundamento da nossa vida, da nossa existência, né? Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, então, sem a ajuda do Espírito Santo que intercede por nós, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, é esse Espírito Santo que nos guia, né? Ele nos guia, ele a princípio serviu como o J. Packer, ele tem um conceito muito interessante do Espírito Santo, que é o ministério de holofote. O Espírito Santo a gente não vê normalmente se fazendo orações ao Espírito Santo, né? Nem glorificando o Espírito Santo, né? Ainda que ele é Deus, né? Mas ele, como holofote, como refletor, joga luzes sobre Cristo para mostrar à humanidade Deus revelado ali por meio de Jesus Cristo. E ele trabalha em nosso coração, ele nos convence a gente. Por que eu estou chorando? Por que esse homem está falando tudo isso aí da minha vida e eu não estou... ele não me conhece, ele não sabe nada de mim. O Espírito Santo que trabalha e que, aqui no texto, né, nos convida a sermos comprometidos, né, com uma vida cheia do Espírito Santo.
E essa vida cheia do Espírito Santo, nós somos pentecostais, não é? Nós nos buscamos encher do Espírito Santo, transbordar no Espírito Santo, mas também denota um aspecto de santidade. Ser cheio do Espírito Santo também denota a presença de Deus continuamente em nossas decisões, em nossas escolhas, é o chamado andar com Cristo. É andar com Cristo. É estar com, esse é o significado de nós vivermos, não é, comprometidos em estarmos buscando a presença do Senhor por meio do seu Espírito para viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida santificada. Ah, irmão João, quer dizer que agora eu vou entrar no mosteiro e me esconder e me guardar por lá, para me preservar do mundo. Mas Jesus não disse isso, né? E a professora Milde Praxedes lembrou bem, no trecho de João 17, ele é muito claro, né? E ele junta tudo, né? Ele primeiro diz assim, ó, não peço que os tire do mundo, Pai. Ele orou por nós, ele orou pelos seus discípulos, mas peço, né, professor, que os livre do mal. E aí ele faz, né? Ele diz mais a importância nisso. Ó, eu vou agora para ti e digo isso porque para que eles tenham alegria, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra. Aí remete ao tópico anterior, né, que a professora já explanou, né? E o mundo os aborreceu. Esse é o grande. Quando a gente tem o Espírito Santo com liberdade em nossa vida, os sensores ficam ligados e a sensibilidade espiritual é tamanha que as sutilezas, assim que aparecem, opa, é igual o painel de carro, né? Painel de carro, assim, a gente acende a luzinha, a gente já coça a cabeça, meu Deus, essa luzinha vermelha, de onde é que ela veio, por caridade? Né? Então, o Espírito Santo começa a acender, né? Mas como é que a gente consegue isso? Por meio primeiro do conhecimento da palavra, né? Jesus disse, eu lhes santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, né? E por eles, aí Jesus disse, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, é uma vida de santidade. E essa é a vontade de Deus para convosco, diz lá Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, né? 1 Tessalonicenses 4, né? Esta é a vontade de Deus para convosco, que é o quê? A vossa santificação, não é? E Paulo, ele usa essa mesma expressão, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, não vos conformeis com este mundo. Olha aqui, ó. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, não se deixem levar pelas sutilezas desse mundo moderno, pós-moderno, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Para que experimenteis agora qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é essa? A nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A vontade de Deus, qual é o objetivo de Deus em tudo isso? No plano da salvação? É com que a gente chegue lá na reta final. E como é que a gente chega? Agora, para chegar na reta final, né, a gente tem uma maneira de correr, um modo de caminhar. E esse modo de caminhar é sendo cheio do Espírito Santo. Que bênção, né? É verdade. E aí, claro que eu não quero me estender aqui, a professora Milton Praxedes poderá, então, professora, pode fazer uma conexão entre o tópico 3 e 4, porque o tópico 4 nos remete sobre a igreja, né? E quando estudamos, a professora Milton Praxedes sabe muito melhor do que eu, com propriedade, no curso teológico, nós falamos sobre uma disciplina que é dispensações e alianças. Então, na defesa dessa discussão temática, fala que nós estamos hoje na dispensação da eclésia, a dispensação da igreja que o Espírito Santo está conduzindo. Melhor momento para discutir essa relação da transição do tópico 3, quando fala o comprometimento com a vida cheia do Espírito Santo e com a igreja. E aí estaremos chegando, claro, no tópico conclusivo, quando fala sobre o comprometimento com a igreja local. Professora Milton Praxedes.
Lembrando ainda um pouco sobre essa questão do andar no Senhor, andar com o Senhor, Mateus, no seu primeiro capítulo, ele cita Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus está conosco através do seu Espírito Santo hoje. A igreja, ela não está só. O Senhor cumpriu essa promessa, não é? E há um revestimento ainda para capacitação, para que as pessoas possam levar a palavra de Deus com virtude, com graça. E Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como é que ele demonstra isso? Através do Espírito. Quando a gente fala a palavra, Deus convence o pecador, não é? Pelo seu Espírito. E se oramos por um enfermo, com fé, o Senhor também cura. É a manifestação da presença de Deus. Os milagres que são negados por aquele evangelho que ficou muito assim no antropocentrismo, né? Ficou assim muito aqui e agora, buscando só as benesses nesta vida e não buscando, não olhando para cima, para aquele que está sentado à destra do Pai e que nos garante a vida eterna, não é? E as pessoas que creem no Senhor Jesus, elas necessitam desta ligação com o corpo, porque Paulo fala que a igreja é um organismo vivo, a semelhança do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E nós, em particular, somos membros uns dos outros. E se a gente... Jesus até fez uma comparação com a videira também. Ele disse, se você não permanecer na videira, o galho cortado ele vai secar. Do mesmo modo, se você amputar um dedo, ele vai apodrecer, não é? Não vai ter vida. Nós só temos vida estando ligados na cabeça que é Cristo e ligados um com o outro na unidade do corpo de Cristo. Andando no Espírito, andando com o Senhor, de acordo com a sua palavra. Então, temos que ter esse comprometimento também com a igreja local, para que possamos frutificar para a glória do nome do Senhor. Para que Deus, através de nós, possa manifestar a sua glória no mundo. E que nos ajudemos também mutuamente. Esse trabalho que estamos fazendo agora é um trabalho de dispenseiro da graça de Deus também, não é? Comunicando aquilo que Deus já nos ensinou, que Deus já nos revelou, para aqueles que desejam acrescentar conhecimento da palavra de Deus. Então, nós não poderíamos fazer isso se nós não estivéssemos ligados à igreja local, não é? Porque a igreja, ela é um organismo vivo, mas temos a igreja local, que é uma organização humana, e que necessita também da nossa presença e da nossa união para que levemos adiante o evangelho. Os discípulos, eles ficaram unidos, estavam juntos, e tinha até, era mais unidos ainda do que nós hoje, porque eles tinham tudo em comum, e não havia pobre entre eles, nenhum necessitado, porque eles repartiam entre si os seus haveres, não é? A comunidade primitiva era bem diferente da nossa hoje, porque hoje nós temos muitas denominações, né? E há um sectarismo muito grande, cada um defende o seu pedaço, né? Mas o Senhor quer que sejamos unidos, né? Tenhamos uma unidade, porque somos um corpo. Ele nos fez herdeiros da mesma graça. E nós precisamos realmente andar com Cristo e andar na igreja, junto uns com os outros. Nessa metáfora de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fica evidente que
Assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja. Como eu falei, né? Se você amputar um dedo, ele não vai mais ter vida, não é? Fora do corpo. Tem que estar ligado ao corpo para que continue vivo, que haja circulação sanguínea, né? No nosso caso, é que o Espírito Santo, nós como vasos, eu até considero isso, nós somos vasos comunicantes, né? O Espírito Santo está na igreja, está em mim, está no irmão Sérgio, está no irmão Ribeiro e está naqueles que creem no Senhor Jesus. Está em cada um de nós. E nós, por isso, aprendemos uns com os outros, né? E podemos nos ajudar mutuamente neste processo de crescimento espiritual. O lugar e importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo, né? A igreja nós não entendemos como a casa, o prédio, né? A edificação arquitetônica, por bela que seja, ela não é a igreja, ela é apenas um espaço onde os membros do corpo de Cristo se reúnem para louvar, para adorar, para fazer conhecido o mistério da graça de Deus para aqueles que também ainda não conhecem o Senhor. Então, como o corpo de Cristo, ele possui seus membros, nós temos que estar nos comunicando uns com os outros também e andarmos unidos no Senhor, andarmos conforme aquilo que ele nos ensinou. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Não é? Cada um tem a sua função. Eu não posso ser igual querer ser igual ao outro. Eu tenho que estar naquela função que o Senhor colocou para que eu estivesse no seu corpo. O versículo 27 aqui de 1 Coríntios 12 diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um tem a sua utilidade, a sua função. E a um expôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Tem muita gente que tem o dom de socorro, né? É interessante. Vem uma pessoa aflita, está com dificuldade, ele já chega querendo dar uma solução, né? Porque ele tem esse dom do socorro. É um dom ministerial que Deus dá pelo seu Espírito Santo aos seus servos. Tem todos o dom de curar? Não, nem todos. Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não, cada um fica na vocação que foi chamado. Também está escrito isso, não é? Cada um deve permanecer na vocação que foi chamado. É preciso comprometer-se com a igreja e com o corpo de Cristo, para que haja um crescimento orgânico e harmônico. É como Paulo também falou, para que vai crescendo, não é, conforme a organização do próprio corpo, as juntas, né, as articulações, que tudo possa crescer organicamente, harmonicamente. E se a gente quiser ficar fora do corpo, não vai dar certo. Vai secar. Vai secar, vai perder a espiritualidade, vai perder a comunhão, que é necessário. Não está escrito lá na carta de João? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, tem que haver a comunhão. Tem que estarmos em comunhão, andarmos juntos, unidos pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, Mais né? alguma coisa a acrescentar? Não, professora, de forma alguma. Eu agradeço demais. E aí, eu queria passar a palavra conclusiva ao professor João Ribeiro, né? Professor João Ribeiro, observando
o comprometimento com a igreja, nós temos também o movimento dos desigrejados, né? Isso pode ficar à vontade. Eu só gostaria de enfatizar aqui a importância, a relevância da igreja em relação a Cristo. Cristo trata a igreja como noiva. Noiva apresenta um grau de relacionamento, de comprometimento. E o comprometimento de Cristo com a igreja, ele é retratado pelo apóstolo Paulo quando ele diz, em Efésios, né? Paulo escrevendo a carta à igreja em Éfeso, ele diz, maridos, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo, que amou e se entregou por ela, a noiva, né? Então, eu acho interessante isso, professor João Ribeiro, porque, veja, a relação de Cristo com a igreja é noivado. Ele ainda nem casou com a igreja e já morreu, já se sacrificou por ela. Então, eu vejo o comprometimento de Deus com a igreja por meio de Cristo quando o apóstolo Paulo diz que ele se sacrificou por ela. E claro que a gente já está chegando nos finais da nossa transmissão, e eu gosto muito de ouvir os professores também. Eu queria passar ao professor João Ribeiro a palavra conclusiva, a professora Milton Prachetes, de forma com que possamos chegar nessa conclusão desse trimestre e nessa lição tão importante e, claro, aproveitar esse momento conclusivo para realçar algum aspecto importante, não só sobre esse último tópico, mas também algum aspecto que foi tratado ao longo da nossa lição de hoje. Muito bem, professor. Nós vimos aqui muito bem, e o senhor lembrou bem que lá em Efésios, né, o Senhor diz que Jesus se entregou a si mesmo por ela para santificá-la e purificando com a lavagem da água pela palavra para apresentá-la a si mesmo, né. Rapaz, Jesus faz tudo, né. Ele resgata a igreja, ele morre a igreja, ele adorna a igreja para mostrar a noiva dele, né, gloriosa, tanto mostrar ela, né, bonita, ela resplendorosa, né, e assim, mostrar ela sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. E isso aqui, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, a gente pode trazer a tudo aquilo que o inimigo tem semeado como sutileza para, de alguma forma, manchar, macular a noiva do Cordeiro, né? Com suas sutilezas, com seus ardis, com seus atrativos, com suas seduções, tudo aquilo que a gente viu nesse trimestre, né? Nas sutilezas de Satanás, né? Banalizando a graça, por meio da imoralidade sexual, da também do materialismo, da das ideologias contrárias à família, relativizando a Bíblia, enfraquecendo a identidade pentecostal e todos os temas que nós tratamos, e também, por último, aqui falando da questão das pessoas que estão desigrejadas, né, aqui no texto da lição de hoje, que, na verdade, o problema é um problema muito sério, né, porque vivemos momentos em que o que falta é um verdadeiro comprometimento com a palavra, comprometimento com o evangelho, comprometimento com Cristo e, por fim, essa falta de comprometimento leva as pessoas a ficarem à sua própria mercê e pilotando um carro, né, sem carteira, sem fazer autoescola, sem ter entrado na escola de Cristo, sem ter ido para a EBD, né? Um crente sadio, ele precisa aprender do Senhor, ele precisa ter comunhão. Como é que, se somos membros uns dos outros, se meu pezinho está coçando, quem é que vai coçar meu pé? Né? Não é minha mão? Então, nem todos são pé, nem todos são mão. Então, nós precisamos, aqueles membros que são menos, que achamos menos decorosos, são os mais necessários. E aí, Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, e assim, nós precisamos uns dos outros. Então, se alguém vive uma vida cristã isolada, ele está correndo um sério risco, um perigo muito grande de extinguir o espírito, né? A Bíblia diz: não extingais o espírito, né? Não desprezeis as profecias, ou seja, não despreze o ensino da palavra. Como é que a pessoa vai ter fé? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Ah, não, mas eu assisto pela
pelo, pelo vídeo do YouTube da minha igreja, que está lá todo domingo, toda terça e quinta, mas onde é que está a minha comunhão? Eu estou precisando de você, meu irmão, do seu dom para servir a igreja, eu estou precisando ser abençoado pelo seu dom, não é? É o seu dom, a professora lembrou muito bem, dons de socorro, quem é que vai socorrer? Se o camarada do dom de socorro ficou em casa assistindo no YouTube, professor amigo, não é verdade? Então, essa é uma realidade que estamos vivendo gritante, de pessoas isoladas e que, por conta disso, talvez a pandemia, talvez tenha desanimado alguém, talvez tenha trazido alguma coisa que o desencorajou. E só para finalizar, professor, e já fechando aqui a minha participação, tem um texto aqui do Packer também, do J.I. Packer, que ele trata a respeito disso. Ele diz assim: os cristãos estão sendo conclamados a se opor ao mundo. Então, meu irmão, você foi chamado para ser soldado de Cristo, foi alistado para uma guerra, para um bom combate, né? Não é para ficar brigando com as pessoas, discutindo religião, não, é para combater o combate da fé. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E aí, os cristãos estão sendo conclamados a se opor ao mundo. Porém, como essa tarefa pode ser realizada? E ele diz aqui: somente com a oposição à imoralidade só pode ser demonstrada por meio de uma vida consagrada ao Senhor. Então, esse é o chamamento final, né? Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, é igual aquele ímã, né? O ímã, ele está lá e a pecinha vai se aproximando, mas enquanto ela não está colada no ímã, ela ainda pode sair do raio de ação, mas quando a pecinha se cola no ímã, aí, meu irmão, para sair do ímã é uma novela, para arrancar, né? É uma força grande. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força para que cada um de nós, enquanto servo de Cristo e seguidores de Cristo, podemos olhar para Jesus deixando todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, como disse lá o escritor de Hebreus, né? E prossigamos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus e assim possamos ser mais do que vitoriosos. Aliás, já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus e essa vitória possa ser expressa dia após dia, desde o raiar da alva até quando a gente encostar a cabeça no travesseiro, né? Porque aí o Senhor estará conosco, nos dando graça, nos dando força, nos dando ânimo, porque assim o Senhor quer que nós estejamos comprometidos, né? E finalizando, né? Com a palavra, comprometido com a verdade, comprometido com a igreja. A igreja precisa de você, meu irmão. Você está parado aí, né? É bom você continue assistindo o podcast EBD em Síntese. Continue, não perca nenhuma edição dessas aí. Mas vá domingo para a Escola Bíblica Dominical, né? Volte para o seu lugar e que Deus, com certeza, há de continuar lhe abençoando e fortalecendo sua fé. E é isso, professor. Paz do Senhor. Amém, que bênção. Professor Amílio Prates, com a palavra conclusiva aos nossos irmãos que têm nos acompanhado, encerrando esse trimestre também. Amém. Nós fomos chamados para sermos santos, né? O que a palavra diz. Ele já foi até citado pelo professor Ribeiro, 2 Tessalonicenses 4:2, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quando o Senhor tirou Abraão do meio da sua parentela, foi justamente para santificá-lo, para consagrá-lo, para que ele servisse ao único Deus verdadeiro. As religiões de hoje, elas não têm essa preocupação, né, com o caráter, como os cristãos professam, né, o caráter cristão. Não tem. Porque os deuses não são morais, mas o nosso Deus é moral, né?
Ele é o Deus que nos santifica pela sua própria palavra. Segundo Tessalonicenses 2:3 diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. É assim que devemos prosseguir, não é? Crendo, e também há na palavra de Deus muitos outros versículos que nos instrui a nos admoestarmos uns aos outros, também nos estimularmos à prática das boas obras, porque isto é agradável ao Senhor, né? Fazer o bem, apartar-se do mal. Inclusive, quem professa o nome do Senhor tem que se apartar do mal, tem que viver uma vida de santificação para que possa agradar a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor nos ajude, né, a seguir deste modo, porque Deus já fez tudo por nós. Pelo seu poder divino, ele já nos tirou da potestade das trevas, já nos libertou e nos deu do seu Espírito para que possamos vencer a carne, o inimigo, o mundo, vencer todas as coisas pelo seu poder. Por isso, temos que ser cheios do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Que bênção, né? E é isso, queridos. Queremos agradecer a presença ilustre dos comentaristas, a professora Mil Praxedes, ao professor João Ribeiro, e, é claro, a sua presença. Convidamos que você, se você gostou dessa aula, você clica no botãozinho aí, gostei, ou não gostei, coloque seus comentários e, principalmente, compartilhe esse conteúdo para que o podcast EBD em Síntese ele alcance outros professores, outros alunos que, porventura, estejam inteirados aqui. E eu agradeço a Deus por mais um privilégio de estarmos juntos aqui ao longo desse trimestre, comentando a lição de adultos. Agradecer a confiança do diretor-geral do DENEC, na pessoa do pastor Reinaldo Odilo, que representa o nosso pastor-presidente, ele assumindo o departamento, tem o pastor-presidente da nossa igreja, você que é de outro estado, nós temos o pastor aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, o pastor Marcial Luiz da Silva, que enviamos um abraço caloroso, uma gratidão de confiança, tanto a do pastor-presidente, da diretoria e o diretor-geral do departamento, o pastor Reinaldo Odilo, enfim, a todos que fazem o DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã. Muito obrigado pela confiança concedida à minha pessoa, a professora Mil Praxedes, ao professor João Ribeiro, que fazemos aqui como servos do Senhor, né? Aqui trazendo a nossa singela, a nossa singular contribuição, e eu sendo menor entre todos eles, né? Esses grandes ilustres, o professor João Ribeiro, que traz muitas contribuições, a professora Mil Praxedes, e é assim que nós nos pedimos, agradecendo a Deus pela sua presença aqui conosco, e que Deus abençoe abundantemente Vossa Excelência na ministração da aula, nesse próximo domingo que está aí, chegando aí na conclusão desse trimestre. Muito obrigado, professor Amildo Praxedes, muito obrigado, professor João Ribeiro, a palavra de gratidão, agradecimento e saudação aos nossos irmãos. Somos gratos ao Senhor por tudo e a nossa liderança, né, pela confiança a nós concedida. Que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que estão nos vendo e ouvindo o nosso trabalho e que Deus nos ajude, que possamos sempre contribuir, né, com algo para o crescimento espiritual de cada um. Amém. Nós aprendemos uns com os outros, né? Eu tenho aprendido muito, viu? E essa lição realmente é muito boa, muito profunda, e eu quero agradecer desde a liderança, como o pastor Sérgio Lins falou, e também os companheiros aqui, o professor Sérgio Lins, né, pela sua condução aqui, graças a Deus, por sua vida, a professora Amilde também, com quem nós temos aprendido bastante, e também os nossos estimados alunos que acompanham a programação do podcast EBD em Síntese. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos, agradecemos a sua presença, que Deus abençoe e sempre esteja acompanhando as novas edições, os novos episódios do nosso podcast EBD em Síntese. Um forte abraço e a paz do Senhor.